10º domingo do tempo comum e toda a divina liturgia desta Santa Missa, meus irmãos e minhas irmãs, sobretudo o Evangelho, nos coloca diante de duas realidades. O Evangelho de hoje, que é um trechinho extraordinário, retirado do capítulo 3º do Evangelho de São Marcos, nós encontramos duas realidades. Primeira realidade, Nosso Senhor, que é acusado por alguns familiares seus e, sobretudo, acusado pelos mestres, que estão tomados por uma grande dureza, por um grande fechamento à ação de Deus, acusam nosso Senhor de estar realizando a obra de Deus em nome de Beelzebul, em nome de Satanás, em nome do inimigo de Deus. E Nosso Senhor diz a eles, também de maneira muito dura, que todos os pecados serão perdoados, com exceção do pecado cometido contra o Espírito Santo. É o centro do Evangelho de hoje, que Nosso Senhor coloca diante de nós: pecado contra o Espírito Santo. E a segunda parte do Evangelho, o Evangelho diz que onde Nosso Senhor estava, ali tinha muita gente. O Evangelho fala de uma grande multidão, de uma quantidade imensa de gente que se abarrotou ali, próximo à casa onde Nosso Senhor estava, de modo que nem se podia entrar, nem se podia sair. E a certa altura, diz o Evangelho, que chegam lá à casa onde Nosso Senhor estava, a Virgem Maria e seus irmãos, aqui os parentes, os tios, os primos. Os judeus, eles tinham um grande apreço, ainda hoje, né, eles são assim, por isso que dificilmente vocês vão encontrar um judeu que no mundo passe qualquer privação, qualquer necessidade. Não encontramos no mundo, em lugar nenhum, um judeu que passe privação. Por quê, Padre Sérgio? Porque os judeus, eles têm esse apreço muito forte ao laço familiar, e não somente ao laço familiar, mas também a questão da raça, a questão do povo. Eles se ajudam no mundo inteiro. E vocês sabem que os homens mais ricos do mundo são os judeus, não é? Aliás, dizem até que eles são ricos assim porque obedecem à lei de Deus, seguem os princípios da lei de Deus, sobretudo aqueles princípios contidos no livro do Êxodo e também no livro do Deuteronômio. Se você colocar assim, sei lá, você se gosta de pesquisar as coisas, coloque assim nos sites de buscas: por que os judeus são tão ricos? Não são todos que são ricos, não é? Tem judeus pobres, evidentemente, porém, você não vai encontrar no mundo nenhum judeu que passe necessidade. Por quê, Padre Sérgio? Porque eles se ajudam no mundo inteiro. Eles têm um apreço muito grande pelo laço sanguíneo, pela consanguinidade, e tem um apreço também pela questão da raça, pela questão dos povos. Então, quando a Virgem Maria vai lá com os tios de Nosso Senhor, com os primos de Nosso Senhor, irmãos aqui são primos, são tios, é a parentela, é a descendência. Quando Nosso Senhor, quando a Virgem Maria e os parentes de Nosso Senhor vão até ao seu encontro, e Nosso Senhor dá aquela resposta aparentemente dura, de que sua mãe, porque alguém avisa, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. E Nosso Senhor diz, olha para os discípulos que estão ali próximos dele e diz: minha mãe
minha mãe, meu pai, meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Quando Nosso Senhor diz isso, não é? Nosso Senhor, Ele não está indo contra ao apreço familiar, ao apreço consanguíneo. Mas quando Nosso Senhor diz isso, meus irmãos e minhas irmãs, Ele está dizendo que existe um parentesco com Ele muito maior do que o laço sanguíneo. E que parentesco é esse, Padre Sérgio? É o parentesco da fé, é o parentesco da vida espiritual, é o parentesco da obediência a Deus, é o parentesco do cumprimento da vontade de Deus. Nosso Senhor está aqui colocando um princípio acima de outro. Ele está dizendo que na ordem da fé, não é, o princípio humano não deve ser primeiro, mas ele também não pode ser jogado fora, não é isso? Mas ele está dizendo que existe um princípio primeiro que não pode ser o princípio humano. E esse princípio primeiro tem quem como fundamento, Padre Sérgio? Deus e sua vontade. É por isso que a segunda parte do Evangelho de hoje é para dizer isso a nós, não é? Que acima de qualquer coisa na nossa vida deve estar sempre a vontade de Deus, deve estar sempre a obediência a Deus, e tudo deve ser na nossa vida, se nós cremos, ordenado na vontade de Deus e ordenado também em vista de Deus. Eu me lembro que eu já dei esse exemplo aqui, mas esse exemplo poderia ser dado por qualquer um de nós, não somente por mim. Eu tenho meu pai e minha mãe, não é? Devem estar até agora acompanhando esta celebração. Já são casados há algumas décadas. Eu já tenho 44 anos, então já são casados há algumas décadas os meus pais. Amo profundamente os meus pais, como amo também os meus irmãos, como amo a tantas pessoas, como amo também aqui a comunidade que o Senhor, que a igreja me confiou, até o dia que o Senhor e a igreja assim o desejarem. Mas se minha mãe, se meus irmãos, se meus amigos e até mesmo a comunidade, os membros do corpo de Cristo, se, por exemplo, uma lei do Estado, uma lei municipal, estadual ou federal, não é? Se ela me impede de viver dentro da vontade de Deus, se é um empecilho para que eu faça a vontade de Nosso Senhor, para que eu faça a vontade da igreja, não é? Eu vou continuar amando minha família, eu vou continuar amando meus amigos, eu vou continuar amando os membros do corpo de Cristo, eu vou continuar amando minha cidade, meu estado, meu país, cada homem e cada mulher. Mas se alguém se colocar entre mim e a vontade de Deus, o que deve prevalecer, ainda que eu sofra por isso, é a vontade de Deus. Por quê, Padre Sérgio? Porque a vontade de Deus é o fundamento, porque a vontade de Deus deve estar acima de tudo e de qualquer um na nossa vida, na nossa existência. Como nós precisamos pedir a Nosso Senhor graças e mais graças para poder colocar isso em prática, porque isso exige, eu diria que uma fé sempre mais perfeita, sempre mais madura, e como diz a própria igreja, uma fé heróica. Uma fé heróica. Imagine, Padre, o Senhor vai se colocar contra a sua mãe, o Senhor vai se colocar contra o seu pai. Repare, contra a minha mãe, contra meu pai, se meu pai e minha mãe forem para mim o que, Padre Sérgio? Um empecilho para que eu cumpra
para que eu faça a vontade de Deus, para que eu obedeça a Deus. Não é só meu pai e minha mãe, não é? É até mesmo uma lei civil. Se uma lei civil, ela se coloca contra a lei natural e contra a lei eterna de Deus, se eu tenho fé, eu não tenho nenhuma obrigação de obedecer aquela lei, porque antes é preciso obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então, Nosso Senhor não se coloca contra a Virgem Maria, não é? Aliás, os padres da igreja dizem até que a Virgem Maria, ela vai até o encontro de Nosso Senhor para defendê-lo. Por quê? Porque os judeus queriam trucidá-lo. Alguns diziam que ele estava fora de si, porque estava realizando milagres, porque estava curando os enfermos, porque estava ressuscitando os mortos. Então os padres dizem que a Virgem Maria sobe para combater pelo seu filho, ela sobe para defender o seu filho. E dizem mais, quando Nosso Senhor disse que sua mãe e seu pai são os irmãos, são aqueles que fazem a vontade de Deus, Nosso Senhor faz um elogio à Virgem Maria. Vocês se recordam, não é? Eu gosto muito desse evangelho, não é? Nós podemos até lê-lo em alguma memória de Nossa Senhora, que não tenha leituras próprias. Nós podemos ler esse evangelho, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos 27 a 28. Só tem 2 versículos, não é? E a liturgia propõe esse evangelho. Nós podemos ler nas memórias de Nossa Senhora. Nosso Senhor está lá na praça, pregando com aqueles lábios santíssimos, aquela pregação totalmente plena, porque Nosso Senhor era Deus, então Ele tinha todos os conhecimentos, Ele tinha todas as capacidades de pregar, de falar. Por isso tudo nele é pleno, tudo nele é pleno. Então Nosso Senhor está lá pregando, e diz o evangelho que uma senhora muito piedosa ali, meio que em êxtase, por aquelas palavras que saíam daqueles lábios santos, a senhorinha, também tomada por Deus, exclamou em alta voz, dizendo: ditoso o ventre que te gerou. E ela completa: e felizes os seios que te amamentaram. Lucas 11, 27 a 28. Nosso Senhor olha para ela e diz assim: ô minha tia, ô minha véia, felizes antes aqueles que ouvem a vontade de Deus e a põem em prática. A mesma coisa que ele diz hoje quando alguém diz: sua mãe está aí. Minha mãe, meus irmãos, meus parentes são aqueles que ouvem a palavra de Deus, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. É um elogio à Virgem Maria, meus irmãos e minhas irmãs, e ao mesmo tempo que é um elogio, é um convite. Se nós quisermos fazer parte dessa família espiritual de Nosso Senhor, que hoje é a igreja, só tem um caminho. O caminho é procurar as coisas de Deus. O caminho é fazer a vontade de Deus. O caminho é ser obediente a Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, de maneira muito simples, não foi humilhante ainda não, viu, gente? Já foi só uma introdução. Mas de maneira muito simples mesmo, não é? Eu não quero mais refletir sobre isso com vocês hoje não é? Em outro momento a gente sempre reflete muito sobre a vontade de Deus, não é? Sobre a Virgem Maria como exemplo perfeito da vontade de Deus cumprida. A gente reflete também sobre os santos que também cumprem a vontade de Deus e por isso são modelos para nós. Mas hoje, de maneira muito simples, quero refletir com vocês, e vai ser simples mesmo e breve, sobre essa verdade de fé que Nosso Senhor diz no Evangelho de hoje: que todo pecado será perdoado, mas não será perdoado o pecado contra o Espírito Santo. Parece até uma contradição, porque Nosso Senhor, Ele veio para nos resgatar do pecado, mas Ele diz
que o pecado contra o Espírito Santo, esse não será perdoado. Muitas pessoas de vez em quando perguntam: padre, o que significa pecar contra o Espírito Santo? Não é? E eu trouxe aqui, eu já li isso aqui em outra pregação, mas quero ler de novo. Eu trouxe aqui um pequeno texto retirado do Catecismo de São Pio X, que eu já aconselhei aqui, inclusive, a quem puder ou adquirir o livro ou baixar, porque deve ter com certeza esse livro em PDF, esse catecismo em PDF, facilmente encontrado em algum site na internet. O Catecismo de São Pio X, não é? Que eu pessoalmente ainda gosto mais do que o Novo Catecismo. O Novo Catecismo nosso é muito mais completo, mas em termos de objetividade não se compara ao Catecismo de São Pio X, porque são respostas muito objetivas para instruir a gente na fé e de maneira muito clara e muito direta diz a gente o que a gente precisa para ser católico. O que a gente precisa para ser católico. Porque eu preciso dizer a vocês, e eu não digo isso como crítica, para que nós façamos um exame de consciência, não é? Nossas igrejas, agora, claro, com as limitações, com o número de pessoas, é uma outra coisa. Mas as nossas igrejas, dominicalmente, elas são sempre cheias. Sempre cheias. No Brasil, pelo menos, não é? E em muitos outros países, evidentemente, quase todos os países, as missas dominicais são muito concorridas, não é? Muitas igrejas nem comportam, porque algumas igrejas nossas foram construídas muito pequenas e são antigas, não é? Mas as nossas igrejas estão cheias dominicalmente, não é? Sempre tem uma ou outra missa no domingo na matriz que muitas pessoas, como aqui, ficam de pé, porque os bancos não comportam. Mas não nos iludamos com a igreja cheia, não nos iludamos com encontros também lotados, com encontros cheios. Por quê, Padre Sérgio? Porque isso, no sentido bem cru, não quer dizer absolutamente nada, não é? É claro que nós queremos as igrejas cheias, mas cheias de pessoas convertidas, cheias de pessoas que amem a Deus, cheias de pessoas que não queiram ofender a Deus, cheias de pessoas que obedeçam a doutrina da igreja, obedeçam o que a igreja ensina, porque é assim que nós somos católicos. Então as igrejas estão cheias, mas de poucas pessoas convertidas, de poucas pessoas que procuram diariamente a conversão. Normalmente muitos hoje procuram a igreja, e é uma pena que nós padres não instruamos essas pessoas. Muitas pessoas procuram a igreja para se sentir bem, muitas pessoas procuram a igreja para ter ali algum momento de paz. Outras procuram a igreja para pedir essa ou aquela graça. Está errado, Padre Sérgio? Não está errado, mas não deve ser a motivação primeira. E se for a motivação primeira, essa motivação ela deve ser purificada. Por quê? Porque o motivo primeiro é a glória de Deus. Porque o motivo primeiro é amar a Deus. Porque o motivo primeiro deve ser dar a Deus o nosso culto, dar a Deus a nossa adoração. Esses dias, tristemente, eu estava conversando com um colega sacerdote, e me permita dizer isso aqui como exemplo, não é? Porque hoje está se crescendo cada vez mais uma ideia, em alguns lugares consciente,
em outros lugares inconsciente de que a igreja é uma empresa. E eu conversava com esse sacerdote, e o que eu vou dizer aqui agora, eu disse a ele, porque ele me dizia assim: Padre Serginho, minha paróquia está indo muito bem, não é? Graças a Deus, não é? E eu estou muito contente, muito feliz, não é? E eu perguntei assim: e você fez o que lá? O que você está fazendo? Nossa paróquia está indo muito bem. Aí ele começou a falar umas coisas lá, não é? Que está empreendendo isso, que está empreendendo, olha o termo, empreendendo. Estou empreendendo isso, empreendendo aquilo, não é? E veja o critério que ele usou. E o dízimo, Padre Serginho, foi lá para as alturas. Aí eu disse na mesma hora: bom, se a sua ideia de igreja é uma empresa, está muito bem, ótimo, ó, palma para você. Se a sua ideia de igreja é uma empresa, bom, se a igreja é para estar cheia de gente, é para aumentar dízimo, não é? Veja, não estou dizendo que isso é ruim, estar cheia de gente ou aumentar os recursos que vão ajudar a própria igreja. Aqui mesmo nós precisamos, mas eu quero fazer pelas vias certas. As vias certas é a conversão, é a consciência de fé. Então, eu disse a ele: então, se você vê a igreja como uma empresa que está cheia de gente e que está cada vez mais crescendo os recursos, palmas para você. Mas eu quero fazer só uma pergunta: e essas pessoas, elas estão amando mais a Deus? Essas pessoas estão emendando a vida na vontade de Deus? Essas pessoas estão buscando em tudo agradar a Deus? Estão buscando em tudo a perfeição? Estão buscando em tudo a santidade? Estão buscando em tudo uma vida ordenada na vontade de Deus e em vista de Deus? Você vê isso, a sua comunidade crescendo em santidade? Quando se celebra a missa, a comunidade celebra a si mesmo ou celebra a Deus? Quando se está na liturgia, a alma do povo é elevada para Deus ou é elevada para si mesmo? E ele me disse assim: não estou entendendo a pergunta, não sei. Ele falou: ô rapaz, ô macho, não se faça de bobo. Veja, eu quero sim uma igreja cheia. Eu quero sim que os recursos da paróquia melhorem. Nós, como muitos de nós, nossa paróquia está cheia de débito. Mas vocês nem me veem falando aqui sobre isso. Vocês nem me veem nem me veem aqui perdendo tempo precioso da homilia, que é para falar de Deus, para falar disso, para falar daquilo. Eu mesmo, nem para falar desse, nem para falar de homens, porque muitas pregações hoje é para exaltar homens, não é? E muito menos falando de questão financeira. Por quê? Porque toda missa é para a glória de Deus. Uma ou outra vez no final, depois que eu dou a bênção final, é que eu falo uma ou outra vez alguma coisa. As pessoas até me pedem que eu fale mais. A menina que trabalha aqui na igreja, né, que faz todos os pagamentos, que faz a prestação de contas, que faz tudo, por sinal até muito elogiada pela arquidiocese, essa prestação de contas, não é? Ela diz: ô meu padre, fala mais. Muitas paróquias falam, os padres falam, falem. Não. Eu quero falar de Deus. Então, eu quero sim uma igreja cheia. Eu quero sim uma paróquia, os fiéis comprometidos com a sua paróquia, com a sua igreja, no sentido da presença, da oração, da missa bem celebrada e também da oferta, da ajuda. Mas antes de tudo isso, o que eu quero para vocês e para mim é que nós, cada vez mais, porque precisamos sempre mais amar a Deus. Por quê? Eu disse até domingo passado isso na missa, quinta-feira, melhor dizendo. Nós já cremos em Deus, nós já amamos a Deus, nós já procuramos obedecer a Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, é Deus. Porque é Deus, não é? A nossa fé sempre será insuficiente.
O nosso amor sempre será insuficiente, a nossa obediência sempre será insuficiente. Então eu preciso pedir sempre a Deus a graça de crer mais nele, a graça de amá-lo mais, a graça de obedecê-lo mais, a graça de amar mais o seu filho, de amar mais o corpo do seu filho, que é a igreja, a graça de obedecer mais a Nosso Senhor, de obedecer mais a igreja. Isso é o primado de Deus na nossa vida, o primado de Deus na nossa existência. Então, Nosso Senhor fala hoje, como centro do Evangelho, dizendo que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, não é? E vocês vão ver aqui que todos nós, de uma maneira ou de outra, já cometemos o pecado contra o Espírito Santo, mas nos arrependemos, mas às vezes até sem saber que cometemos, não é? Então, o que o Papa Pio X, nesse catecismo, depois se vocês puderem, adquiram, não precisa nem adquirir, basta baixar na internet e procurar lá, Catecismo de São Pio X, é muito objetivo, muito direto e extraordinário. Eu tinha alguns exemplares, mas toda vez que eu encontro uma pessoa muito interessada pelas coisas da igreja, eu dou, não é? Recentemente eu comprei até alguns exemplares na internet, mas já dei todos. Às vezes vem alguém aqui para confissão, ou vem alguém aqui para conversar, interessado em aprender mais, e aí quando o livro está perto de mim, eu tenho essa coisa, já tem muito tempo que eu sou assim, aí eu dou o livro mesmo, dou mesmo a pessoa. Não empresto, porque tem livros que você empresta e você nunca mais recebe de volta. Então eu prefiro dar. Então veja, o que o Catecismo de São Pio X diz? Diz assim, não é? O pecado contra o Espírito Santo é imperdoável, porque, repare, é o próprio pecador quem impede Deus de perdoá-lo. Deus quer dar o perdão e Ele dá, mas a pessoa se fecha tanto nela, que ela sabe que aquilo é um bem para ela, mas ela não acolhe, ela não aceita. É a dureza de coração. É a dureza de coração. É aquilo que também o catecismo chama de a impenitência. A impenitência. A pessoa se fecha. Como no Evangelho de hoje, Nosso Senhor está manifestando o poder de Deus, e aqueles homens tão duros de coração atribuem aquele poder de Deus ao demônio. Estão fechados a ação de Deus, a graça de Deus. Eles mesmos, o pecado contra o Espírito Santo, não é? Ele é imperdoável porque o próprio pecador não permite que Deus o acolha e o perdoe. Como Deus respeita a liberdade com a qual nos criou, Ele respeita a decisão do pecador de negar-se firmemente, duramente, a ser perdoado. Catecismo, o Papa, São Pio X, cita 6 pecados contra o Espírito Santo. 6. Alguns eu anotei e fiz a explicação. Não fiz de todos, não. Acho que eu não fiz somente de 1 ou 2, que eu não fiz a explicação. Mas de quase todos eu fiz a explicação. Então, o primeiro pecado contra o Espírito Santo é elencado pelo Papa São Pio X, um homem muito santo, um Papa muito santo, São Pio X. O primeiro pecado contra o Espírito Santo é desesperar da salvação. O que é isso, Padre Sérgio? Desesperar da salvação. O que é isso? Com calma, 2 homens, pegue a senhora, leve lá para algum lugar, com calma.
Saia um pouquinho com ela. Saia um pouquinho com ela, dê uma água com calma. E as outras pessoas podem voltar para cá, não precisa agonia. Alguém vai pegar, vai sair um pouquinho com ela, tomar um ar, tomar uma água. Não é? Não vou dizer os motivos que passou mal, porque não sei, não tem como. Saia um pouquinho com a pessoa, gente. Um homem aí, por favor, para ajudar. Sai daí, Lúcio, por favor. Para quem está acompanhando, é uma pessoa que passou mal aqui na igreja. Certamente alguns vão dizer que a pessoa veio com fome, mas eu não sei, então... Mas alguém vai cuidar dela lá. Então voltem para cá, por favor. Então, o que é, Padre Sérgio, desesperar da salvação? Então diz o catecismo. É quando a pessoa perde as esperanças da salvação, julgando que a sua vida já está perdida e que se encontra condenada, antes mesmo do juízo. Julga que a misericórdia divina é pequena, não crê no poder e na justiça de Deus. Não é? Veja que um pecado leva o outro. Nós temos na igreja também um pecado chamado pecado de escrúpulo. Não é? Uma pessoa que sofre de escrúpulo é uma pessoa que já não confia mais na misericórdia de Deus. Algumas vezes o escrúpulo é tão sério que leva a doenças psicológicas, doenças seríssimas psicológicas, como por exemplo, pessoas que têm aquela mania doentia de limpeza, sofre de escrúpulo. E o escrúpulo é isso, a pessoa perde a confiança em Deus, na misericórdia de Deus, e a confiança é nela. Veja, eu não consegui. Aí, essas pessoas normalmente toda hora querem se confessar. Eu já encontrei pessoas assim, que queriam se confessar todo dia. Todo dia queriam receber o sacramento da confissão. Doente, sofria de escrúpulo. Ou seja, a confiança não era mais em Deus, mas era na incapacidade dela. Então eu não consegui. Na vida dessa pessoa não tinha espaço mais para Deus. É um pouco isso aqui. É quando alguém conscientemente acredita que não tem mais jeito para ela, que não tem mais perdão para ela, que não tem mais misericórdia para ela. Então a pessoa se desespera da salvação. Ela não crê mais na misericórdia de Deus e, portanto, não crê mais na salvação. Depois, o outro pecado. O primeiro é desesperar da salvação. A pessoa não crê mais na salvação. E o segundo é o contrário. É a presunção da salvação. A pessoa acha porque vai à igreja, a pessoa acha porque faz a vontade, procura fazer a vontade de Deus, que ele já está salva. É a presunção da salvação. É a presunção. Ela já acha que está salva. Não é? Isso é muito comum, entre nós também existe, entre nós também tem, mas é muito comum entre os protestantes. Os protestantes, eles se colocam assim, os melhores cristãos do mundo, não é? Tanto é que tem aquela expressão, eu sou de Deus e você é do mundo, não é? Até que eles pararam mais com isso, mas tinha essa expressão, não é? Tinha essa expressão. Eu que sempre fui da igreja, não é? Eu ficava abismado, porque eu tinha alguns colegas mesmo, né? Primeiro grau, segundo grau, até alguns, eu até fiquei feliz, porque não tinham nenhuma experiência religiosa, nenhuma experiência de fé, e depois se tornaram protestantes, né? Alguns, e depois, arrogantemente, não é? Vinham conversar comigo e diziam assim, não é? Que se eu não me convertesse, que eu iria para o inferno, aquela coisa toda, não sei o que. Não, mas eu estou procurando me converter, já tem
Já desde criança que eu estou procurando me converter. Mas a pessoa descobriu uma religião naquele instante e a pessoa já se coloca como critério de salvação para os outros. Aqui é a presunção da salvação, não é? Aí o que é que diz o catecismo? O que é que diz a igreja? A presunção da salvação é quando a pessoa cultiva na sua alma uma ideia de perfeição que implica um sentimento pecaminoso de orgulho. Considera-se salva pelo que já fez e pelo que faz. A pessoa considera-se salva, não é? Isso aqui também, para ser bem concreto, a gente experimenta também de outro momento, de outra maneira, quando alguém diz assim: ah, padre, eu não entendo, não é? Eu sou da igreja, eu procuro fazer tudo certinho, eu procuro ser obediente a Deus, não é? Eu procuro sempre fazer o que é direito, e eu não sei, padre, por que tanta luta, eu não sei por que tanta provação na minha vida. Então, vejam, a pessoa quase que negocia com Deus, porque se ela faz aquilo, ela acha que ela não pode ter nenhuma prova, que ela não pode ter nenhuma luta, que ela não pode ter nenhuma tribulação, não é? E isso é um erro, não é? Ontem nós celebramos um santinho, né? Um santinho não, morreu com mais de 80 anos, não é? São Bonifácio, um santo extraordinário, um santo extraordinário, do século VIII, morreu no século VIII, mas nasceu na segunda metade do século VII, é chamado apóstolo da Alemanha, São Bonifácio, um santo extraordinário. Até falei dele ontem aqui na homilia. Ele era bispo da igreja, não é? E ele gostava de fazer uma oração dizendo assim: eu que sou o pior de todos, o mais miserável de todos, o mais desgraçado de todos. Ele rezava a Deus assim, e era um bispo santíssimo não, era um bispo santo da igreja, santo, homem santo, homem santo, homem piedoso, um homem onde a vida toda estava dentro da vontade de Deus e da igreja. Mas ele rezava assim, quando ele se aproximava para rezar a sua oração pessoal, vocal, ele dizia isso a Deus: eu que sou o mais miserável, o mais desgraçado, o mais pecador de todos os homens. Não eram palavras bonitas que ele estava dizendo, não é? E também não era que ele fosse o pior pecador da face da terra. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós, diante de Deus, devemos sempre nos sentir homens e mulheres desgraçados. Mas, padre, que absurdo! Como nós vamos nos sentir, padre, desgraçados? Desgraçados sim, porque se nós nos sentimos assim, nós vamos pedir mais e mais o que? A graça de Deus. Para nos sentir o que? Na graça de Deus, pela graça de Deus, agraciados. Mas nossa atitude deve ser essa, de miserável diante de Deus, de pecador, de desgraçado. Mas um pecador, um miserável, um desgraçado, que não sossega de recorrer a Deus, não sossega de querer agradar a Deus, não sossega de querer fazer tudo na vontade de Deus e em vista de Deus, e não ser um orgulhoso, e não ser um presunçoso, e não ser um vaidoso espiritual, não é? E presumir porque já faz isso ou aquilo, que já está tudo bem com Deus. Não sossegar de querer a vontade de Deus. E nós podemos tanto ganhar como perder a salvação até no último instante de vida. Por isso não podemos sossegar. Então continua aqui: considera-se salvo, ou salva a pessoa pelo que já fez e pelo que faz. Aí ensina a igreja: apenas Deus sabe
se aquilo que fizemos e fazemos merece o prêmio da salvação ou não. A nós cabe ser obediente. E a Deus cabe, se for vontade dele, dar os méritos a nós. E o mérito maior é a salvação. A nossa salvação, aquilo que eu falei há pouco, a nossa salvação pode ser perdida até no último instante de nossa vida. O simples fato de já se considerar salvo, eleito, é uma atitude que indica a debilidade na virtude da humildade diante de Deus. Veja Nossa Senhora, ele olhou a humildade de sua serva, ele olhou a pequenez de sua serva. Belíssimo, Nossa Senhora nos ensina. O simples fato de já se considerar eleito é uma atitude que indica a debilidade na virtude da humildade diante de Deus. Devemos ter convicção moral. Moral aqui é convicção ética, prática. Devemos ter convicção moral de que estamos certos nas nossas ações. Então devemos ter convicção de que quando fazemos o bem, aquilo é correto, é certo. Temos que ter convicção. Mas não podemos dizer que aos olhos de Deus já estamos salvos. Os calvinistas, que são protestantes, não é? Os calvinistas hoje têm várias vertentes, né? Por exemplo, os presbiterianos são calvinistas, não é? João Calvino foi um padre suíço-alemão, que quando Lutero propôs a reforma protestante, a reforma luterana, ele também, no mesmo período, se revoltou, não é? E a famosa revolta calvinista. E depois, logo em seguida, veio a revolta do rei católico da Inglaterra, Henrique VIII, não é? Que casou com sua esposa, não é? E casou com sua esposa, Catarina, e tinha uma amante, Ana Bolena. A esposa não podia lhe dar filhos, era estéril, não podia lhe dar filhos. Ele queria filhos a todo custo. E a esterilidade não é razão para tornar um casamento católico nulo. Uma vez casado, casado para sempre na igreja. E o rei, que era católico, não é? Que tinha sua esposa e tinha suas amantes também, sobretudo essa, Ana Bolena. Então ele queria que o Papa declarasse o seu casamento nulo, para que ele pudesse casar de novo com a sua amante e assim ter filhos. Só que é preciso obedecer a Deus e não aos homens. Então o Papa disse não tem motivo para declarar o seu casamento nulo. Seu casamento foi válido, seu casamento foi lícito, foi válido. Então o que foi que ele fez? Como o Papa não declarou seu casamento nulo, porque não podia, o Papa não podia ir contra a lei de Deus e da igreja, aquilo que eu falei há pouco, ele se revoltou contra a igreja e criou a sua própria igreja. Até hoje nós temos lá a igreja anglicana. Quem é que manda na igreja anglicana, Padre Sérgio? É a rainha. É a rainha quem manda na igreja anglicana. É bom a gente conhecer um pouquinho de história, para ver como essas religiões, essas igrejas, essas comunidades cristãs protestantes nasceram. Nasceram de revolta contra a igreja de Cristo. Nasceram porque não queriam ser obedientes a Nosso Senhor e a igreja. Então criaram suas igrejas. Não queira criar a sua igreja. Então diz aqui a igreja. Os calvinistas, por exemplo, afirmam a eleição definitiva do fiel, por decreto eterno e imutável de Deus. Eles creem que já estão salvos. A Igreja Católica ensina que os homens nada sabem sobre sua salvação, mas estão sempre nas mãos de quem? De Deus, exceto se houver uma revelação privada aceita pelo Sagrado Magistério. Por essa razão, os homens podem considerar-se
salvos antes do juízo. Por exemplo, Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, aos pastorinhos, as 3 crianças, Lúcia, Francisca e Jacinta, ela disse àquelas crianças que logo, logo elas iriam para o céu. Elas iriam morrer e iriam para o céu. E aí tinha algumas crianças doentes, pelas quais elas rezavam. E ela perguntava, e fulana? Aí Nossa Senhora dizia, fulana vai morrer, outras vão se curar. É belíssimo o diálogo. E a certa altura, eles perguntam sobre uma menina, e fulana vai logo para o céu? Aí a Nossa Senhora diz assim, não, primeiro ela vai para o purgatório. E aquela outra vai para o céu. Belíssimo, é a fé católica. Terceiro pecado contra o Espírito Santo: negar a verdade conhecida como tal pela igreja. Vejam, quando eu nego uma verdade da igreja, eu estou cometendo pecado contra o Espírito Santo. E aqui é um pecado contra o Espírito Santo, contra o qual nós pecamos. Porque muitos de nós pecamos por ignorância. Muitos de nós pecamos conhecendo. Nos colocamos contra a igreja sabendo a lei da igreja. Tem que pedir perdão, tem que se confessar. Nós cometemos muito e cometemos assim de maneira inconsciente. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Os abusos que cometemos na liturgia. Nós padres, não deixa de ser pecado contra o Espírito Santo. Por quê, Padre Sérgio? Porque nós padres sabemos como devemos celebrar a missa. Mas, no entanto, nós celebramos ao nosso gosto, ao nosso jeito. Não é? Esses dias outra pessoa me disse assim, Padre Sérgio, adoro o senhor, gosto muito do senhor. O senhor é de uma gentileza ímpar, não é? E é natural, como o senhor é generoso, é natural como o senhor é generoso. Eu disse obrigado, mas eu não tenho mais a missa em periperi não, padre. Né? Ninguém prega como o senhor, até escuto depois sua pregação, porque ninguém prega como o senhor, poucos padres pregam como o senhor, mas eu não estou mais participando da missa. Eu disse assim, mas como assim não está participando? Ah, padre, eu quero levantar braço, eu quero não sei o que, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí eu já brinquei assim, quer sacudir o corpo também, não é? Aí eu falei assim, eu quero sacudir o corpo. Aí sim, mas aí é que está, meus irmãos, a liturgia não é para agradar a gente, é para agradar a quem? A Deus. A liturgia é para elevar a nossa alma para quem? Para Deus. Olha, eu tive a alegria de visitar a Polônia, e eu não sei nada de polonês, não é? Isso foi no ano de 2007. 2007, fui visitar a Polônia com um padre polonês que trabalhava aqui, padre Ricardo Tarasca. Hoje esse padre, ele é missionário lá na Inglaterra. O padre Ricardo trabalha lá com comunidades polonesas na Inglaterra. Então, mas trabalhou aqui muito tempo na paróquia São João Batista, ali na Vasco da Gama, não é? Mais de uma década. E eu fui visitar a Polônia, com uma viagem muito bonita até, aquela viagem que eu fiz, 21 dias, não é? Tinha outro padre também conosco. E eu fui a várias missas na Polônia, não é? E as missas dominical, todas cantadas pelos sacerdotes. Uma coisa que no Ocidente nós perdemos. No seminário nem temos mais aula de canto. No meu tempo ainda teve aula de canto. Hoje não temos mais, que é uma pena. Mas aquela missa toda cantada, e aquele povo educado na missa. Aquele povo educado, com uma postura, com uma piedade. E eu não sabia nada de polonês, evidentemente, não é? Mas me recordo bem, porque fazia tempo que eu não participava de missas como aquela, mesmo no Brasil, e mesmo celebrando. Mas como minha alma, ela foi naturalmente por aqueles cantos, pela celebração, toda feita como a igreja manda, pelo sacerdote.
como aquilo me levou para o céu, como aquilo me levou a uma comunhão com Deus, a uma comunhão com Deus. Eu admiro uma pessoa que consegue ao mesmo tempo balançar o corpo e voltar sua alma para Deus. É o problema dos nossos cantos, por exemplo, né? Os cantos que... É por isso que eu tenho rezado glória. Por que eu tenho rezado glória? Porque os nossos glórias todos foram compostos para que a gente levante o braço, se sacuda e bata a palma. Que é o problema o quê, Padre Sérgio? No Brasil, sobretudo, né? Que é o problema do ritmo. A música, não é? Hoje é mais entendida como ritmo. E não é isso. A liturgia não é ritmo. A liturgia é favorecer que a minha alma se eleve a Deus. Não é para eu me sentir bem. Não é para eu ter arrepio. É por isso que a missa é para convertidos. É para católicos convertidos. E eu, por exemplo, hoje, se me chamarem para celebrar uma formatura, eu não vou celebrar. Bom, se for uma missa com um católico, toda a família católica, que já tem hábito de ir à missa, sim. Mas se não for, não vou fazer isso com a missa. E nem com as pessoas. Porque é melhor fazer ali o quê, Padre Sérgio? Uma liturgia da palavra. Você vai lá, lê um texto bíblico, faz uma mensagem, todo mundo vai gostar. Não é? Deixa ali uma mensagem. Agora, a missa não é para se adequar a essa ou aquela realidade. A missa é para a glória de Deus e para a salvação dos fiéis. É isso a missa. É por isso que é para convertidos. Esse negócio aí de tornar a missa mais animadinha para atrair gente a todo custo, totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Porque a missa é para pessoas já convertidas a Nosso Senhor e a fé. Na antiguidade, por exemplo, os catecúmenos não ficavam na liturgia o tempo todo, ficavam até a liturgia da palavra. Depois eles saíam, iam para um lugar, outro lugar, e ali eram catequizados, até o dia que pudessem participar da missa completamente. Hoje não, todo mundo pode entrar na missa, é verdade, mas a missa é para convertidos. Eu não posso tornar a missa aqui mais animadinha para ficar atraindo gente a todo custo. Repito, não para uma instituição, para uma empresa, isso até é bom atrair gente. Para uma loja, é até bom atrair gente. Mas para a igreja não é isso não. É pessoas que queiram amar a Deus, que queiram dar glória a Deus e que queiram a salvação de Deus. Então, nós pecamos contra o Espírito Santo quando não obedecemos, nós padres, a lei da igreja, por exemplo, a lei litúrgica da igreja. Quando a pessoa não aceita as verdades da fé, mesmo após a exaustiva explicação doutrinária, é o caso dos hereges. Considera-se o entendimento, olha aí, considera-se o entendimento pessoal superior ao da igreja. Não, olha, eu amo a igreja, mas isso aqui não, isso aqui eu não quero saber não, isso aqui eu não creio não. Pecado contra o Espírito Santo. A liturgia é desse jeito, mas eu faço do meu jeito. Pecado contra o Espírito Santo. Depois, o quarto que eu não comentei, que é inveja da graça que Deus concede aos outros, é um pecado contra o Espírito Santo. O quinto, estou terminando. O quinto, obstinação no pecado. O que é isso, Padre Sérgio? Obstinação no pecado é a vontade firme de permanecer no erro, mesmo depois de reconhecê-lo. Podemos dizer assim, mesmo depois que a graça de Deus nos dá a graça de reconhecer que nós estamos no erro, nós continuamos no erro. Nós não nos arrependemos, não emendamos a vida. A pessoa cria seu próprio critério de julgamento ético, moral. A pessoa, ela cria seu critério. Vou dar um exemplo aqui que é mais simples de entender. E muitos pecados são cometidos dentro dele, que é o matrimônio, o sacramento do matrimônio. Então,
Um homem e uma mulher prometeram amor incondicional um ao outro, até a vida. Essa é a verdade, até o fim da vida, essa é a verdade. Mas é muito comum, mais entre os homens, também acontece entre as mulheres, mas é muito mais comum entre os homens. O cidadão, ele coloca na cabeça dele, não é? Ele coloca na cabeça dele que ele tem a sua esposa, mas ele pode ter também tantas outras que ele queira. E ele sabe que está errado, não emenda a vida, mas permanece o quê? Firmemente naquele erro. Porque ele se tornou o quê? O critério, a medida. Não é mais Deus, não é mais a fé, se ele tem fé, não é mais a igreja, mas é ele, que é o próprio critério. E o último pecado contra o Espírito Santo é a impenitência final. O que é isso, Padre Sérgio? A impenitência final. Vejam, é o resultado de toda uma vida de rejeição a Deus. De rejeição a Deus. A pessoa persiste no erro até o final, recusando a arrepender-se e fazer penitência. Recusa a salvação até o fim. Nem mesmo na hora da morte demonstra humildade e arrependimento. Mas a pessoa, até o fim, ela é impenitente. Ela permanece no erro e não se arrepende. Então são esses os pecados contra o Espírito Santo: desesperar da salvação, presunção da salvação, negar a verdade conhecida como tal pela igreja, inveja da graça que Deus concede aos outros, obstinação no pecado e impenitência final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é? O remédio é para tudo isso, para esses pecados todos contra o Espírito Santo, todos os outros pecados. O remédio primeiro é reconhecer os nossos pecados. Reconhecer, como dizia o santinho de ontem, São Bonifácio, que nós somos desgraçados, que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores. E reconhecendo os nossos pecados, mais ainda reconhecer o remédio. E o remédio é o amor de Deus. O remédio é a misericórdia de Deus. O remédio é a confissão dos nossos pecados. O remédio é querer em tudo. Por isso pedimos a graça de Deus. Querer em tudo, não ofender, mas agradar a Deus. Então, vamos pedir hoje a Nosso Senhor, olhando para a segunda parte do Evangelho, quando Nosso Senhor diz, elogiando a Virgem Maria, elogiando Nossa Senhora, que minha mãe, meu pai e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a colocam em prática. Cada um aqui, na condição que está agora, na condição que está hoje, no seu próprio estado de vida, eu como padre, alguns como casados, outros como viúvos, outros como pais, como mães, como filhos, não é? Profissionais dessa ou daquela área, não é? Esses são nossos estados de vida. E a nossa condição pode ser uma condição alegre, pode ser uma condição nesse momento feliz, ou pode ser também uma condição não tão alegre, não tão feliz, não é? Aqui não está em jogo nem o nosso estado de vida e nem a condição que estamos vivendo e enfrentando. Mas aqui para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, está em jogo que todos nós, peçamos sempre a Deus uma docilidade de coração, como o coração dócil da Virgem Maria, para que nós coloquemos Deus no primado da nossa vida, para que Deus seja primeiro na nossa vida. Como eu falei há pouco na homilia, nós já cremos, nós já amamos, nós já somos, mesmo com todos os nossos pecados, obedientes a Deus, mas nós precisamos crer mais, amar mais e ser mais obediente a Deus, porque aí está
como diz o Salmo da missa de hoje, aí está a nossa salvação, no Senhor, toda a graça e toda a salvação. Então, peçamos a Deus que façamos tudo na vontade dEle e tudo para a glória e para o bem dEle, que é a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.